Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos numa série nova de reflexões a respeito da mente de Cristo. Como nós podemos cultivar a mente de Cristo. Algo muito importante para nós é um chamado que está registrado lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, esse chamado, nosso chamado. Haja, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e também o seu modo de pensar. Nós, então, somos chamados a ter a mente do único ser humano perfeito que esteve sobre a terra. A mente do Deus homem, Jesus Cristo. E isso é algo que será processado ao longo da nossa vida, como nós vimos ontem. Mas há 6 versículos importantes no Novo Testamento que nos dão a entender como deve ser, então, a mente do cristão. Cada um deles é mencionado a palavra mente e também as suas funções. Elas descrevem, então, o ideal de Deus para a nossa mente. Nós vamos ver, então, as 6 características de uma mente semelhante à de Cristo. E nós vamos, então, começar pela primeira característica da mente semelhante à de Cristo. Cristo tinha uma mente viva. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6, nós temos assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A segunda característica de uma mente semelhante à de Cristo é que ela é perseverante. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nós temos o seguinte: mas temo que a vossa mente seja desviada da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. A terceira característica de uma mente semelhante à de Cristo é que Cristo tinha uma mente humilde. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nós temos: com humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Lembra? Porque Jesus se tornou humilde, esvaziou-se de si mesmo para nos servir. E assim somos exortados também com humildade, considerar os outros superiores a nós mesmos. A quarta característica, então, é uma mente pura. Nós temos Tito, capítulo 1, versículo 15, que nos diz assim: tudo que é puro é para os puros que o são, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão o quê? Contaminados. Ou seja, Jesus tinha uma mente pura. Então, as coisas puras são para os puros e impuras para aqueles que são impuros. A quinta característica de uma mente semelhante à de Cristo é uma mente sensível. Jesus tinha uma mente sensível. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 45, nós temos algo importante. Então, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. A sexta característica de uma mente semelhante de Cristo é uma mente pacífica. Romanos, capítulo 8, versículo 6, nos diz assim: a mente colocada no Espírito é vida e paz. E Jesus também declara: bem-aventurado são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
A vida, então, de Jesus, né, o seu ministério na Terra, apontam para esse tipo de característica de mente. Mente viva, uma mente perseverante. Ele tinha uma mente humilde, pura, sensível e pacífica. Jesus, ele foi sensível, a fim, então, foi um homem sensível. E ele, então, está nos ensinando, através da forma como ele pensava e reagia, a como nós podemos também ter essas 6 características sendo cultivadas em nossa mente. Então, precisamos fazer 3 coisas para que esta mente seja cultivada em nós. Precisamos, então, primeiro, fixar a nossa mente em Cristo. Segundo, buscar a renovação da nossa mente pela palavra e pela oração. E também cingir a nossa mente, ou seja, nós devemos proteger a nossa mente com a verdade. Nós sabemos que a verdade é uma pessoa, a verdade não é um conceito, a verdade é Jesus. Então, o que nós devemos fazer para cingir, para proteger a nossa mente? Nós não devemos aceitar as mentiras do diabo, nem os sofismas, nem os enganos da filosofia deste mundo tenebroso. Nós devemos guardar a nossa mente para as verdades da palavra de Deus. Então, revista, cinja a sua mente. Como? Trocando a mentira e o engano pela verdade de Deus, ou seja, os seus mandamentos, os seus princípios e preceitos. Quando nós realizamos, então, quando você realiza essas atividades mentais, ou seja, de fixar a sua mente em Jesus Cristo, buscar a renovação da sua mente e cingir a sua mente com a verdade, nós estamos, então, obedecendo a palavra de Deus e sendo, então, semelhantes a Cristo. O texto bíblico de hoje está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, guarde isso no seu coração. É esta mente que o Espírito Santo quer gerar em nós. Uma mente viva, perseverante, humilde, pura, sensível e pacífica. Então, por isso precisamos fixar a nossa mente em Cristo, buscar a renovação da nossa mente e cingir, ou seja, proteger a nossa mente com a verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.